Olá, prezados acadêmicos! É uma imensa alegria ter vocês novamente aqui, firmes e comprometidos com esta formação estratégica. E na aula anterior nós abrimos o módulo 2 com uma contextualização geral sobre a importância da análise e da gestão de riscos na atividade de inteligência penitenciária. E eu já comecei com uma provocação e hoje eu quero retomar aquela provocação. Vocês lembram qual que foi a minha provocação? Vamos lá, nós falamos sobre a segurança orgânica, estudada no final do módulo anterior, onde nós destacamos a importância de elaborar um plano de segurança para proteger o ambiente institucional, fisicamente e logicamente. E a pergunta ela foi muito direta. Como alguém pode ter a ousadia de elaborar um planejamento de segurança ou implantar sistemas e protocolos de proteção sem sequer ter realizado uma análise de risco? Ora, sem análise de risco, o gestor opera, às cegas. E ele corre um sério risco de errar, seja subdimensionando ameaças críticas, seja superdimensionando riscos secundários e desperdiçando recursos valiosos, não é mesmo? É por isso que hoje, exatamente nesta aula, nós vamos estudar os fundamentos doutrinários da análise e da gestão de riscos. Vamos entender o que é risco, por que ele deve ser analisado e como esse processo se tornou uma das colunas estruturais da inteligência de segurança pública no Brasil. Primeiramente, ver a diferença entre risco, análise de risco e gestão de risco, ok? Vamos entender essa diferença para que a gente possa progredir de maneira segura. Então, o que é risco? De acordo com a norma NBR ISO 31000, risco é o efeito da incerteza sobre os objetivos. Parece simples, mas este conceito ele é poderoso, pessoal. Por quê? Porque ele reconhece que toda organização vive sob incertezas e que essas incertezas elas podem afetar diretamente o cumprimento de suas metas, projetos, missões e valores. E no contexto penitenciário, essa incerteza ela pode significar uma falha de vigilância que permita a entrada de ilícitos, uma decisão mal informada que expõe servidores a retaliações, ou mesmo a omissão diante de indícios de cooptação ou suborno. Risco, portanto, é tudo aquilo que pode impedir a missão institucional de ser cumprida e que, por isso, precisa ser identificado, avaliado, controlado ou mitigado. Agora, o que é análise de risco? Análise de riscos, na perspectiva da doutrina da inteligência de segurança pública, é o conjunto de procedimentos que identificam, quantificam e analisam ameaças e vulnerabilidade dos ativos da segurança pública e da defesa social, com o objetivo de apontar alternativas para mitigar e controlar os riscos. Ou seja, não é apenas uma planilha, nem um achismo, é uma metodologia estruturada, com base técnica e lógica, orientada à produção de conhecimento que assessore o tomador de decisão. E onde entra então a gestão de riscos? Vamos lá. A análise é parte de algo maior, o ciclo da gestão de riscos. De forma resumida, a gestão de riscos ela é o conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere aos riscos. É o que permite, por exemplo, avaliar o que pode dar errado, identificar falhas antes que ocorram, estruturar a tomada de decisão com base em fatos e não apenas em pressentimentos. E aqui entra uma grande chave conceitual para vocês, como profissionais da inteligência. A análise de risco é produção de conhecimento. Há muitos especialistas, muitos analistas de inteligência que ainda não se deram conta dessa sacada. E entendam, pessoal, e essa chave, ela não é uma chave pequena, ela é a principal, porque é ela que norteia todo o planejamento, todo o desenvolvimento, né, da segurança institucional,
toda a estruturação das operações, tudo gira em torno da análise de risco. Então, ela é um supedâneo, ela é a base estrutural da atividade de inteligência. Captou? Pois bem, então vamos lá. O que nós vamos dizer da análise de risco? Ela não é um relatório operacional, ela não é um plano de contingência e também não é uma medida executiva. Ela é um instrumento de assessoramento, assim como os demais produtos da inteligência penitenciária. O seu valor ele está na capacidade de orientar decisões e não de executá-las, ok? Isso também é importante. Mas vamos alinhar isso de forma bem clara. A inteligência penitenciária ela trabalha com tipos de conhecimento. Lembra? Nós já vimos nas aulas anteriores. Informe, informação, apreciação e estimativa. A análise de risco ela pode ser vista como um novo tipo de conhecimento especializado. Sua função é identificar ameaças, vulnerabilidades e ativos expostos com base em dados objetivos e projeções fundamentadas. Ela oferece mapas mentais para os decisores, mostra onde está o perigo, qual sua magnitude e o que pode ser feito. Por que isso é tão importante para o sistema penitenciário? Vocês já se perguntaram? Ora, porque, como nós já comentamos no início, a nossa realidade institucional é de altíssima complexidade e volatilidade. Nós não podemos esperar que os riscos se materializem para então agir. A lógica da inteligência, pessoal, nós já estamos falando desde o começo, ela é antecipar. E a gestão baseada em riscos é a melhor ferramenta que nós temos para isso. Vocês concordam? Pois bem, agora que você já compreendeu o conceito central de riscos, e a função da análise como produção de conhecimento, vale nós aprofundarmos um pouco mais sobre a base normativa que sustenta essa abordagem moderna. O modelo de gestão de riscos adotado na doutrina de inteligência de segurança pública, ele é inspirado diretamente na NBR ISO 31000, uma norma internacional da Organização Internacional de Normalização, a famosa ISO. E o que ela faz? Por que ela é tão importante? Ora, porque ela define os princípios e diretrizes para a gestão eficaz de riscos em qualquer organização, pública ou privada, não é mesmo? Essa norma, ela não surgiu do nada. Ela é resultado de décadas de estudo em ambientes corporativos, militares, governamentais e acadêmicos, que buscaram uma linguagem comum, tratar aí o risco de maneira técnica, racional e integrada à tomada de decisão. Então, a ISO 31000, ela parte da ideia de que toda ação humana está sujeita à incerteza e que, por isso, gerenciar risco não é uma opção, mas uma necessidade estrutural. Na sequência da ISO 31000, nós temos a ISO 31010, que traz as ferramentas e técnicas de apoio à análise, como brainstorming, SWOT, matriz GUT, entrevistas estruturadas, mini Delphi e muitas outras. Nós vamos estudar cada uma delas no momento oportuno. Mas o que mais nos importa neste momento são os 11 princípios fundamentais que, segundo a ISO, devem orientar qualquer sistema de gestão de riscos eficaz. Vamos então recorrer a esses princípios de forma breve, com um olhar ali direcionado à realidade penitenciária e atividade de inteligência. Então, o primeiro princípio, qual que é? Criação e proteção de valor. Ou seja, a gestão de riscos ela deve contribuir para a segurança institucional e não gerar burocracia. Segundo princípio, ele se refere à integração nos processos institucionais. Então, a análise de risco ela precisa estar presente nas rotinas decisórias da unidade e não ser algo isolado e esporádico. O terceiro princípio se refere à inserção na tomada de decisões. E o que isso quer dizer? Quer dizer que toda deliberação estratégica deve considerar os riscos envolvidos. Quarto princípio diz respeito à abordagem explícita da incerteza. E o que é isso? É que o risco ele nasce da incerteza. Portanto, ele deve ser reconhecido e tratado como uma metodologia. Quinto princípio
fala da sistematicidade e estrutura, né? Ou seja, não basta a intuição, é preciso método. Sexto princípio, base nas melhores informações disponíveis. Isso da inteligência é fundamental. Por quê? Porque os dados coletados eles devem ser confiáveis, atualizados e auditáveis. Sétimo princípio, ele diz respeito à adequação à realidade da organização. O que isso quer dizer? Que o modelo ele deve ser ajustado à cultura institucional, sem perder a objetividade. É o que nós estamos fazendo nesse curso aqui. O curso ele é focado especialmente para o sistema prisional. Então, nós estamos fazendo um curso in company. Não adianta eu trazer uma inovação de análise de risco genérica. Nós estamos tentando focar na realidade dos senhores. Oitavo princípio, fala sobre a consideração de fatores humanos e culturais. Né? Por quê? Porque o risco ele não está apenas nos fatos, mas também nas pessoas, suas crenças e em seus comportamentos. Nono princípio, transparência e inclusão. Esse princípio ele diz que as análises eles devem envolver os atores certos, com critérios claros e documentação rastreável. Décimo princípio, nós vamos nos referir aí ao dinamismo e capacidade de adaptação. Nós temos que entender e compreender que o sistema ele deve ser atualizado conforme as mudanças do ambiente, tanto interno quanto externo, ok? E o 11º princípio é a promoção da melhoria contínua. Todo o sistema, pessoal, de gestão, né, ele tem esse ciclo, né, que vai falar de um ciclo PDCA, que nós vamos estudar ele lá na frente. Eu vou ter uma aula específica que eu vou me aprofundar nesse ciclo. Né? E a promoção da melhoria contínua, ele diz o quê? Que a gestão de riscos ela deve retroalimentar a organização, gerando, então, aprendizado e evolução. Pois bem, pessoal, então, quero que vocês percebam como esses princípios eles estão em perfeita sintonia com os valores da inteligência penitenciária, que são, lembra dos princípios da IPEM? Sigilo com responsabilidade, assessoramento com base técnica, imparcialidade, oportunidade, clareza e segurança institucional. Então, eles estão imbricados, estão interrelacionados, são quase indissociáveis, basta a gente refletir e estabelecer esse vínculo. É por isso que, quando nós seguimos uma metodologia reconhecida internacionalmente, como a ISO 31000, que nós estamos falando dela ao longo da aula, nós estamos qualificando o nosso trabalho com credibilidade técnica, jurídica e institucional. Isso é essencial em um ambiente tão sensível quanto o sistema prisional, onde qualquer falha pode gerar crises de proporções graves. E onde as decisões precisam ser justificáveis, auditáveis e defendidas perante órgãos de controle, não é mesmo? Porque é muito sensível, né, os setores onde os senhores estão trabalhando. É isso. Com isso, nós encerramos essa segunda aula, agora com uma compreensão mais sólida da base doutrinária, normativa e estratégica da análise e gestão de riscos. A partir da próxima aula, nós entraremos na estrutura prática da metodologia. Vamos começar pelo estabelecimento do contexto, que é a primeira etapa do ciclo e é também onde tudo começa. A identificação dos ativos, das ameaças e das vulnerabilidades que compõem o universo de análise. Prepare-se, então, para aplicar tudo o que você aprendeu até aqui com ferramentas concretas. Até lá, desejo a todos excelentes estudos. E nunca se esqueçam, inteligência sem método é apenas intuição. E intuição sem base técnica é um convite ao erro. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.